Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre as lâmpadas LED que se tornaram as queridinhas por consumirem menos energia elétrica. Esse é o terceiro e último vídeo da série de lâmpada. Já temos vídeos sobre as lâmpadas incandescente e as lâmpadas fluorescente. A sigla LED, ela significa em português diodo emissor de luz. Portanto, para explicar o funcionamento do LED, a gente precisa falar do diodo. Esse dispositivo é utilizado em circuitos elétricos para permitir que a corrente passe somente para um lado. Por exemplo, a gente tem aqui um circuito comum com um diodo, uma bateria e uma lâmpada. Nessa configuração inicial, quando a gente conecta a bateria, a lâmpada liga. Mas se invertermos a bateria, a lâmpada não vai ligar mais, porque o diodo só permite que a eletricidade flua na direção anterior. Os diodos modernos são feitos juntando duas placas semicondutoras. Uma das placas possui uma estrutura que está com excesso de elétrons e a outra placa tem uma estrutura que faltam elétrons. Então é como se a gente tivesse buracos ali para serem preenchidos por elétrons nessa última placa. Então, quando a gente conecta essas placas, os elétrons em excesso de uma vão se mover para os buracos da outra. Só que depois de um tempo, essa região fica equilibrada e passa a haver uma distância maior entre os elétrons que estão sobrando e os buracos do outro lado. E lembrem-se, como saíram cargas negativas daqui, e aqui agora recebeu cargas negativas, a gente tem nessa região um campo elétrico que repele as cargas negativas. Bom, vamos ver agora o que acontece quando a gente conecta uma bateria dessa maneira. O polo positivo da bateria vai atrair elétrons do lado da placa em que tínhamos os buracos, fazendo com que eles aumentem ainda mais. Dessa forma, o polo negativo da bateria vai enviar elétrons para a placa que já tinha o acúmulo. O que acontece aqui no meio é que aquela distância volta a ser encurtada, e agora a gente tem um fluxo contínuo de elétrons de uma placa para outra. E o fluxo de elétrons não é nada mais, nada menos do que a corrente. Mas vocês estão lembrados que ela só funciona para um lado? Imagine agora que a gente vai inverter a bateria. O polo positivo da bateria vai atrair os elétrons de um lado e o polo negativo vai enviar os elétrons para o buraco do outro. Isso vai fazer com que a distância no meio aumente ainda mais, e assim não teremos fluxo de elétrons ou corrente. Tá, mas e aí? O que isso tudo tem a ver com a luz? Quando os elétrons eles estão fluindo de um lado da placa para o outro, eles estão transitando de um estado de maior energia para outro de menor energia, como vimos melhor explicado no vídeo anterior. E essa energia é justamente liberada como um fóton de luz, e é exatamente assim que a lâmpada LED transforma a energia elétrica em luz.